Bom dia! E fazendo esse ensinamento bíblico, eu vou falar, ensinar sobre o livro de Lucas. Bom, o livro de Lucas é de 1 a 24, então eu dividi em duas partes. Vou fazer um ensinamento de 1 a 10 e vou falar um pouco a introdução sobre Lucas. Bom, Lucas era grego, né? Agora que a gente chegamos nos gregos, né? Lucas era grego, príncipe grego. Ele não era juiz, mas ele era médico, obstetra, né? Doutor. E Lucas era filho de Aristópolis. Nome difícil, nome grego, né? Às vezes. Aristópolis. Era filho de Aristópolis. Então, Lucas era médico, grego médico, lá em Israel. Quando se ouviu falar que Jesus estava lá, ele correu para lá. Bom, Lucas é grego, a Grécia. Quem não conhece a Grécia, né? Conhecida pelas suas belezas, formosuras e também por ser servo de Deus. Mas aqui, Lucas, como teve ali em Israel, pelos profetas, e viram que Lucas também tinha o mesmo intuito de Deus, declararam Lucas também como profeta, e por isso que o nome dele está escrito aqui, por isso que foi ele sim que foi o escritor do livro de Lucas. Bom, para os profetas, poder falar que Lucas teria aqui, o grego, foi porque realmente tinha muitos sinais e prodígios, era assim que os gregos falavam. Nós temos visto sinais e prodígios de Deus. Essas são as falas dos gregos, como está aqui, de 1 a 10. E também é pelo fato de Ageu, Damasco, ter destruído quase lá, pelas práticas que eles também não se acomodam. Os gregos também, eles falam, pede socorro às quadrilhas dos cristãos, seriam as igrejas de Efésios, né, eles se uniram muito com os italianos, gregos. A primeira intuito de Deus, a revelação de Deus foi de os gregos com os italianos. Pedia muito ajuda para poder sanar, que não sabia o que estava acontecendo lá com a Grécia, que também na Grécia também era muito invadida pelas pessoas pela a sua beleza, né, da Grécia, muito ouro que tinha na Grécia, petróleo, então por todos os seus fatores, até intelectual mesmo. Então os gregos pediam muita ajuda aos italianos. Como eles estavam lá em Israel, junto com os Herodes, com a esquadrilha mesmo da Itália, ali os profetas puderam conhecer melhor, né, as pessoas de vários países e conheceram Lucas, filho de Aristóteles, um homem muito rico, arquiteto de toda a arquitetura que veio dizer lá da Grécia. Então, é dessa família aqui. Bom, e ele também era médico, né? Médico, e ali se declarou também que Lucas também era um profeta da casa do Senhor. Bom, eu vou começar o ensinamento do livro de Lucas, servo de Deus maravilhoso, no versículo 4, a tentação de Jesus. Eu vou começar a explanar para vocês poderem entender mais um pouquinho porque que Lucas também fez a abreviação muito da história de Jesus. E é tanto que a tentação de Jesus foi a abreviação de quê? De Lucas. Que ele dizia, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e determinado eles teve fome. E disse o diabo, se tu és filho de Deus, foi o diabo disse, né, para Jesus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Bom, Jesus ali já tinha decretado que a morte mesmo do diabo, né? Que nem a fome, nem a miséria iria afastar Jesus do amor de Deus. Então, pela essa passagem de tentação de Jesus, foi uma outra guerra também que a gente vai achar essa declaração, essa moção no capítulo 10 pelos profetas. Porque quando Jesus foi tentado pelo deserto, foram 70 homens, declara 70 anjos de Deus. Então, foi todos aqueles que se achavam os melhores mesmo, foi eles declarado aqui, já diz, ó, a missão dos 70 discípulos.
Então foi eles que ali que derrotaram o diabo, né? Então foi devido muita força de Jesus mesmo ter convivido com profetas, várias pessoas e vários servos de Deus. Então ali estavam todas as pessoas, Bagdá, e os italianos, gregos. E Bagdá tinha uma repúdia muito de escrever. Ele falou que talvez não escreveria, porque Bagdá era muito correto nas coisas deles. Eles falavam assim, não toleramos demônio. E não tampouco combinamos com pessoas que não são da mesma classe que eles. Tanto que a fala de Bagdá se encontra no versículo 8. Ele se encontra como os semeadores e aos bagdaenses eram os endemoniados de Gadareno. Eles falavam que Israel estava cheio de demônio também, igual Gadareno. Porque Bagdá passava por também vários problemas, pessoas querendo usurpar eles, querendo algumas coisas deles, ou até desejar belezas dos bagdaenses, dos príncipes, dos reis, dos súditos, dos sudões. E Bagdá estava ali, e pelo o que se relata assim no versículo 8, Bagdá colocou os suidões para servir Jesus mesmo. Então Jesus realmente foi uma pessoa muito quista pelos Bagdá, e o próprio rei, o seu filho príncipe Acne, ofereceu os sudões para proteger Jesus, onde Jesus fosse. Bom, e a mãe de Jesus era juíza. Tanto que aqui no relato de 1 a 10 vai falar que a mãe colocava, sabe, que o Ministério Público para ir atrás de Jesus. Que ela ficava desesperada. Como a mãe não vai ficar desesperada? Vai ficar desesperada pelo filho. Bom, ali todos eles oravam muito a esquadria. E ali, logo no começo do livro de Lucas, teve uma revelativa que eles oravam muito procurando a estrela da manhã, procurando Deus. E eles acharam pelos profetas, que eles declararam mesmo, que o filho de estrela da manhã se chamaria Anjo Gabriel, seria Gabriel. Mas a oração dos judeus, quando encontraria a estrela da manhã, ela teria dois filhos, uma menina e um menino. Pelos profetas aqui dos judeus, a oração foi dos judeus, que cada um orou ali e juntaram o cristal, juntaram o cálice, juntaram o remanso, juntaram tudo. E foi assim. E pelos gregos, pela oração de todos juntos, acharam que eles iam achar a estrela da manhã. Quando eles achassem a estrela da manhã seria separada e com dois filhos. Uma menina e o menino, ele já tinha o nome do menino, que seria Gabriel. E ali, pela relativa de Ageu, ele sabia que a filha de Deus seria árabe. E aí, que Gabriel seria árabe. E seria a filha da estrela da manhã, seria também um nome de anjo. Como eu sou estrela da manhã, minha filha se chama Rafaela e Gabriel é seu nome de anjo. Seria descendente de árabe. Quando ele descobriu que era descendente de árabe, aí os profetas entraram em ação. Logo no versículo 10, os profetas falaram assim: quando vocês da Al-Qaeda achar a estrela da manhã e ouvir esse vídeo, acredite nela. Que ele falou para não se misturar muito, os profetas aqui na antiguidade já falando para a Al-Qaeda. Não se misturar muito, tem muitas coisas ruins, pecado, maldição, que ele serve ao templo maior, que por mais que Cabu descobriu a sinagoga aqui logo no versículo, mas que eles não largariam o templo maior de jeito nenhum. Não ao porão, não aos provérbios, nem as famílias, nem os negócios deles. E eles observariam quem eles iam misturar ou não. Para a Al-Qaeda ter muito cuidado, realmente, que se perpetua essas coisas, que queriam fazer Jesus de Deus, e Jesus foi também, conversaram muito com Jesus, ensinaram Jesus, não, eu não quero ser isso, porque o João Batista, que era do povo hebreu lá de Dubai, queria fazer um espetáculo da vida de Jesus, né? Queria que achasse que as pessoas tinham que adorar Jesus, servir Jesus, e não foi bem assim. Quando ele se juntou ainda com os egípcios queria fazer, tanto que fizeram um castelo lá, 2 castelos grandão. Achava que Jesus, e pelos profetas, falou não. E Jesus já tinha lido sobre o que aconteceria com ele lá no livro dos profetas. Jesus ficou triste na hora, mas... E os profetas falaram: Jesus, vive a sua vida. Nós vamos te proteger, mas se tiver que acontecer, mas nós não estamos aqui para te proteger. Bom, e que pelos juízes no versículo 10, que aconteceu com Jesus, que era para assim a Al-Qaeda, se a Al-Qaeda estiver vendo,
que foi uma fatalidade, porque a família de Jesus também tinha muitas igrejas, então Jesus realmente ficava muito com o povo hebreu e foram declarar assim, que Jesus foi pego por espionagem, né? Ele levava informação da sinagoga para a igreja e foi aquela sentença terrível, que tinha aquela morte terrível, mas para eles que ia ser eterno, porque ninguém ia permitir que alguém roubasse alguma coisa. Não declarou que Jesus foi ladrão, mas que foi pego por espionagem nas sinagogas. E aí foi o decreto que eles decretaram, 60 anos de prisão seria morte cruz para Jesus, que era para acreditar, mas foi tudo conforme as leis, né? Teve os espiões, teve os relatos dos juízes, de pessoas juizadas mesmo, averbalizada, para poder fazer isso, que não foi em vão, foi a família de Jesus queria fazer um espetáculo, e Jesus não, Jesus foi crescido com os rabinos, com os próprios profetas, e Jesus não, ele não daria, Jesus falava bem claramente que Deus é Deus, e ele era Jesus, que ele tinha o pai, ele também tinha um padrasto, ele também tinha irmã, que ele vivia numa sociedade comum, que ele era uma pessoa também, mas claro que Deus falava, claro que também foi a coisa mais linda. Então, no capítulo 10, os profetas ali que falavam, né, Paulo cai de acreditar realmente que a narrativa foi verídica, Jesus veio e que Jesus era o Filho de Deus, que eles cuidaram muito de Jesus, mas pelo fato que houve essa morte, porque muitas pessoas querem crucificar os antigos profetas ou as próprias pessoas, por que Jesus foi sentenciado à morte? Né? Se você for pego hoje, na nossa atualidade, é disso que eu falo, se você for pego por você pegar e matar uma pessoa, se você roubar alguém, você vai se pega em flagrante, você vai ser sancionado, que é a lei, ao júri, a condenação. Então existe isso para qualquer pessoa, e assim até para os reis, que a lei era tanto para o rei, a lei é unificada, é para todos. Jesus era príncipe também, então a lei era para todos, e a mãe era juíza. Então, que nem isso até hoje, a pessoa pode falar que é rica, que é milionária e tudo, se a pessoa for pego em flagrante por alguma corrupção, não adianta, que a gente vê nas notícias dos jornais, as pessoas são sancionadas à lei, então a lei existe, a lei governamental existe. Que é até para os cristãos, ficam, por que mataram Jesus, né? Tem essa pergunta muito, mas porque essa fatalidade, havia ali muita, Israel estava crescendo, tinha o dólar, tinha muitas riquezas ali, muitas pessoas ricas de Israel, e tinha as sinagogas, tinha os templos maiores, e tinha as igrejas. E aí teve essa guerra mesmo, uma guerra de igreja, e aí por isso que houve essa corrupção toda, né? Foi uma corrupção, mas que ali os juízes, os eunucos todos que estavam ali, viu? O que é certo, o que é errado. Bom, eu espero que você tenha gostado. O livro de Lucas vai falar muito da passagem de Jesus, das curas de Jesus, o que Jesus fazia, o que Jesus era, o que Jesus representava. Bom, e que Jesus era um grego, né? E servo de Deus, todo-poderoso. E que Jesus salva até hoje. A salvação em nome de Jesus, pelos profetas foi declarada, que Jesus salva. E que a salvação também é através de Deus, em primeiro lugar, que nunca podemos abandonar isso. Nem o próprio Jesus nunca abandonou, né? Que a salvação é proveniente de quê? De Deus. Primeiro, Deus se faz presente, né? Que vem do Espírito Santo, de Jesus também. Então, que as pessoas acreditem na sua fé. Como você vai construir a sua fé, a sua religiosidade, a sua vida com Deus. Então, é assim que os profetas achavam. Como é que você vai viver a sua vida? O que você vai acreditar? Né? Aqui é a Bíblia, os pergaminhos sagrados. Jesus é salvação, mas Deus é a primeira salvação. Isso não muda mesmo. A salvação no nome de Deus, em primeiro lugar, no Espírito Santo e em Deus. Então, a gente tem que acreditar naquilo que os profetas verdadeiros estão falando, a gente tem que prestar atenção e ler as escrituras, sim, para poder entender um pouco nisso, que porque houve a morte de Jesus, tanto que Lucas também vai relatar muito isso, a vida de Jesus, a morte, a crucificação, a história que Jesus era maravilhoso, porque ninguém ficou feliz quando Jesus morreu. Paulo saiu, pegou um cavalo, saiu correndo, foi para Damasco. As mulheres choravam e se borrachavam no chão. A mãe entrou em desespero.
Os servos de Deus começaram a gritar no meio da rua, falando que ia tacar fogo em Israel, igual Sodoma e Gomorra. O céu se abriu, choveu, foi uma catástrofe, uma coisa horrível. Ninguém esperava, mas a lei tinha que ser cumprida. E os juízes não podiam sair daquela lei. Entendeu? Foi uma coisa, foi uma investigação durante muitos anos investigando sobre isso. Então, muitas pessoas falam algumas coisas, vão parecer que é assim, mas não, se você cometer um crime, você vai ser sancionado da lei. Então, a gente tem que prestar atenção nas escrituras, naquilo que a sua família vai te ensinar, do seu pai, da sua mãe, se uma criança estiver escutando, né? Mas que todo mundo sempre amou Jesus e sempre vai amar Jesus no nosso eterno coração, para sempre. Então a história é muito linda, a Bíblia conta coisas maravilhosas sobre isso. O livro de Lucas também fala sobre o texto, né? Sobre cada um deve levar a sua cruz. Então é isso mesmo, cada um deve levar a sua cruz, a sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Lucas é um livro maravilhoso. Eu dividi em duas partes porque vai ficar muito expansivo, né? Então, eu farei a outra parte da narração, me explanarei ensinando mesmo para vocês sobre mais um pouquinho sobre a história, né, do médico, do profeta Lucas, do grego, né? Chegou à Grécia, de tantos gregos, né? Os gregos não aceitavam o pecado, pediam ajuda assim à esquadria para ir lá, tanto que nunca brigou com Damasco, porque quase destruiu lá. E se quem orar e se for destruído, seja a vontade de Allah, seja a vontade de Deus. Um beijo, um tchau, um bom dia para todos.